Hare Krishna. Repita comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 10º capítulo, versos 36 e 37. Vamos ler o verso 36 juntos. Katam varteta viharem kirvagyayeta lakshanaim kim bunjitota vishrijem Chayitasitayativa Katam varteta viharim Kirvagayeta lakshanehim Kim bunjitota visrijem Chayitasitayativa. Quem quer fazer? Katam varteta viharem Kairvagayeta lakshanai Kim bunjitota vishrijek Chayitasitayativa. Katam varteta viharem Kairvagayeta lakshanem Kim bunjitota vishrijem Chayitasitayativa. Muito bem, agora eu vou fazer o verso 37 sozinho. Etarachuta me bruhi prashnam prashnavidam varam nityabado nityamukta ekaiveti me brahmaham. Katam. De qual maneira? Vartetam. Ele se situa. Viharem. Desfrutam. Kehem. Por quais? Va. Ou. Gyayetam. Seria conhecido. Lakshanehem. Por sintomas. Kim. Qual? Bunjitam. Comeria. Utam. E. Vishrijet. Evacuariam. Shaitam. Deitar-se-iam. Asitam. Sentar-se-iam. Yatim. Vai. Vá. Ou. Etat. Isto. Achyutam. Ó Achyutam. Me. Para mim.
Bruhi, explica. Prashnam, a pergunta. Prashna Vidham, de todos aqueles que sabem responder a perguntas. Varam, ou melhor, Nitya Badaham, eternamente condicionado. Nitya Muktam, eternamente liberado. Ekaham, singular. Eva, de certo. Iti, assim. Me, minha. Brahmaham, confusão. Repita comigo. Ó meu Senhor, Achyuta, a mesma entidade viva, é algumas vezes descrita como eternamente condicionada. E outras como eternamente liberada. Não consigo compreender. Portanto, a situação real da entidade viva. Tu, meu Senhor, és o melhor dentre os que são peritos em responder a questões filosóficas. Por favor, explique-me os sintomas mediante os quais se pode saber a diferença entre uma entidade viva que é eternamente liberada e outra que é eternamente condicionada. De que várias maneiras elas permaneceriam situadas, desfrutariam a vida, comeriam, evacuariam, deitar-se-iam, sentar-se-iam ou se movimentariam. Eu vou repetir sozinho. Essa é a pergunta que Uddhava está fazendo a Krishna. Então, Krishna tem descrito os sintomas de uma alma liberada, e nesse capítulo ele tem se dedicado a falar da natureza da atividade fruitiva, ou seja, da mentalidade daquele que não é um yogi. Então, ele tem falado tanto do estado de uma alma liberada, de um yogi, de uma pessoa já iluminada, como ele tem falado sobre os problemas e mentalidade daqueles que estão com a sua consciência ainda na matéria. Então, Uddhava ficou um pouco confuso e ele faz essa pergunta a Krishna. Ó meu Senhor, Achyuta, a mesma entidade viva é algumas vezes descrita como eternamente condicionada e outras como eternamente liberada. Não consigo compreender, portanto, a situação real da entidade viva. Tu, meu Senhor, és o melhor dentre os que são peritos em responder a questões filosóficas. Por favor, explica-me os sintomas mediante os quais se pode saber a diferença entre uma entidade viva que é eternamente liberada e outra que é eternamente condicionada. De que várias maneiras elas permaneceriam situadas, desfrutariam a vida, comeriam, evacuariam, deitar-se-iam, sentar-se-iam ou se movimentariam. Então essa pergunta é uma pergunta clássica e Arjuna faz praticamente a mesma pergunta a Krishna na Bhagavad Gita. Pergunta muito legal. Porque, afinal de contas, como que você vai saber, né, se alguém é iluminado e não é iluminado? Qual que é a diferença?
Então Arjuna faz essa mesma pergunta. Depois de ouvir Krishna falar sobre Samadhi, o estado perfeito de iluminação, no capítulo 2, Arjuna pergunta, e aí, ele exatamente assim, como é que ele anda, como é que ele fala, como é que ele senta, como é, né? Desse assim, bem básico, como é que anda, fala, senta, como é que ele age na vida, diante da vida? Essa pergunta, como é que você... Porque você sabendo como que uma pessoa iluminada se comporta, age, pensa, isso serve um propósito importante de você se situar, você mesmo ouvir essa descrição e fazer uma comparação. Vem cá, e como é que eu estou nisso aí? Então acontece várias vezes na Bhagavad Gita, tem várias descrições da consciência ou do comportamento, ou ambos, de uma pessoa iluminada. E essas descrições, elas têm esse propósito. Você fala assim, tá bom, é assim, assim, assim. E eu, como é que eu tô? Aí você faz a sua listinha, só para você mesmo, não precisa publicar assim, não. Mas você faz a sua listinha, como é que eu tô? Aí você, entendeu? Aí você vê, olha só, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu vou ter que trabalhar. Isso aqui tá mais ou menos. Isso aqui tá... Aí você pode ver, se situar, você se situa. E você sabe o que você tem que trabalhar, quais são os campos e as áreas que você precisa se aperfeiçoar, o que está faltando na sua iluminação, na sua ascensão, o que está faltando nesse seu processo de iluminação. E você pode ver. Então serve para isso, serve para a gente entender o que é e para a gente então ter objetivos claros, a gente ter marcos no caminho. E também é uma pergunta bacana porque é confuso. Hoje mesmo eu recebi essa pergunta. Assim, como é que, né, aquela ideia, o que uma pessoa iluminada faz e tal. Achei engraçado num vídeo meu sobre... Acho que não sei se era sobre manter a paz, não sei o que. É um vídeo assim que eu estava falando sobre você ficar tranquilo, não ficar irado e tal. E é uma figura que o nome dele no YouTube é Soldado no Suki. E tem uma foto lá, assim, marchando. Então, ele deve ser um soldado. Aí o soldado pergunta, e se alguém chegar aí no mato e te dar um chute na cara, você vai ficar tranquilo, sem raiva? Eu falei, não. Eu vou reagir, não vou ficar parado e levar um chute na cara. Então, as pessoas têm essa ideia, né? Que se você é espiritual, que você, sei lá, vira um bobão, né? Vira um treco, assim, né? Coisa irreal. Eu falei, não. O espiritualista ele pode responder até com força letal, se necessário. Ele não fica sem ação. Agora ele não vai ficar com ira. O que adianta ficar com ira? Nenhum guerreiro, nenhum lutador quer ficar com ira ao ir para o combate. A ira vai só tirar a sua inteligência. Vai só reduzir o seu desempenho. Você fica tranquilo. Mas você reage. Você tem atitudes, as pessoas ficam confusas com isso. Você vai ficar aí no mato é fácil, mas e aí, como é que você vai fazer na vida? Não, mas é para fazer na vida mesmo, não é para fazer no mato, não é para você ficar perdido, né? Sem ação. Por isso que Krishna teve esse cuidado de falar a Bhagavad Gita num campo de batalha, para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso. Os textos mais importantes de espiritualidade, o mais famoso, a Bhagavad Gita, Krishna fala num campo de batalha para um soldado, para o general Arjuna, prestes a entrar na maior luta da vida dele. E aí tem aquela frase famosa, armado com yoga, levante-se e lute. Armado com yoga, não com ira, não com estupidez, não com orgulho, mas com yoga, com centramento, com tranquilidade, cumprindo o seu dever, fazendo o necessário. Levante-se e lute. Então é bem... E Arjuna fica confuso quanto a isso, né? Ele fica assim, será que Krishna está me falando esse papo todo de yoga e samadhi para eu ficar parado aqui? E ele fica confuso. E aqui a gente vê que o Uddhava está seguindo esse parâmetro também, assim, de... E aí, como é que é isso, né? A pessoa vai fazer o quê? Como é que ela vai se comportar, afinal de contas? Como é que a gente vai saber a diferença?
Então é bem importante entender que não, a vida espiritual não é não ação, senão que você saber agir corretamente. Em toda e qualquer situação, se você for um policial, um soldado, dona de casa, uma mãe, você saber agir e você vai ficar na atividade. Porque a atividade é um sintoma da alma. A alma nunca para, você está sempre na atividade. Né? Krishna dá essa alerta na Bhagavad Gita. Você nunca para. Não tem como você parar. Não tem um segundo que você fala assim, não, agora parei. Você sempre está, porque a alma é atividade. A alma é fonte de energia, ela está sempre emanando energia, está sempre na atividade. Seja um pensamento, seja um... Você está sentado, mas estou sentado, é uma atividade. Estou meditando, mas é uma atividade, estou meditando. A coisa está sempre acontecendo, porque a consciência não para de fluir. A consciência está sempre fluindo. Você está sempre vivo. Você nunca morre. Então a vida nunca acaba. Então essa vida, essa energia, esse fluxo é uma fonte infinita. Nós somos centelhas de Deus. Deus é uma fonte infinita de energia e nós somos fontes infinitas de energia. Nós nunca paramos. Então você pode parar, às vezes o corpo pode parar aquilo, mas você nunca vai parar. Então sempre está na atividade. Então é saber como agir, não deixar de agir. É como agir. E mesmo em situações absurdas, né? Como alguém chegando em você e te dando um chute na cara. Esse soldado me alertou. Então mesmo em situações assim, qualquer situação, como que você vai agir? Arjuna estava no campo de batalha. Ele tinha que restabelecer a Constituição, ele tinha que restabelecer foi ter um golpe de Estado. Ele estava restabelecendo a ordem, a Constituição. Então tinha que agir. Era o dever dele. Tinha que tomar uma posição. Ele não queria, tal, porque era incômodo. Ele disse, não, você tem que, é o seu dever, é o seu dharma. Você tem que agir. Se você não agir, você vai estar cometendo uma falha muito grave. Porque quando você não comete, quando você não age de acordo com o seu dharma, você comete uma falha. Então Krishna dá essa alerta na Bhagavad Gita. Por não agir, você pode acumular uma reação pecaminosa muito grande. Por não fazer nada. Porque se é seu dever fazer e você não faz, é uma falha muito séria. Dependendo do que é, né? Imagina, se tinha um dever, o policial tinha que defender uma pessoa e ele não faz. É um crime muito grave. Deixou de agir, deixou de proteger. Uma mãe deixa de cuidar do filho. Ah, não fiz nada. Sim, mas você tinha que ter feito. É muito grave. Então, não ação pode ser extremamente grave. Então, é sempre a ação correta. Ação de acordo com o Dharma, na consciência divina. Sempre é a ação que você precisa realizar. Okay? E aí ele faz uma outra pergunta. Como que às vezes a mesma entidade viva é descrita como eternamente condicionada e outras vezes como eternamente liberada? Porque tem esses dois termos, e para vocês que estão aí se aperfeiçoando no sânscrito, é bom lembrar esses dois termos, que eles aparecem assim algumas vezes, e são fáceis de lembrar. Então, Nitya Bandha, Bandha, eternamente condicionado. Você pode pensar de banda, sabe, em inglês bond, você está preso, então, né, pensa numa banda assim de segurança. Então, Nitya Bandha, Nitya sempre, eternamente condicionado. Então esse é um tipo, né? Ele fala assim, tem o Nitya Bandha. E tem o Nitya Mukta, Mukta de liberação, liberto. Nitya Mukta, eternamente liberado. Como é que a mesma pessoa pode ser eternamente condicionada e eternamente liberada? Em diferentes momentos. E essa resposta é bem interessante. Na verdade é só uma compreensão correta da palavra Nitya em sânscrito. Esse Nitya, ele tem o sentido de desde sempre até o momento que não é mais, ou a partir de agora até para sempre. Ele tem esses dois sentidos. Entendeu? Então esse Nitya não é um eterno no sentido das duas direções do tempo,
sem fim. Ele tem uma direção, sabe aquela bolinha que depois tem né, um sinalzinho assim de continuação? Então, a bolinha começa em um lugar e vai para trás ou vai para frente, mas tem um começo ou tem um fim. Então, Nitya é nesse sentido, até que, porque não tem um ponto exato. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa situação de Nitya Bandha. Estamos todos aqui condicionados, presos à nossa identificação com o corpo, identificados com a matéria. Nitya Bandha. Por que Nitya? Porque a gente está nessa... Né? As escrituras dizem que você não consegue medir o tempo, assim, muito tempo. Vai saber. Vai saber quantas milhões de encarnações. Não tem como você saber. E outra, você está aqui, Nitya, tem prazo? Não, depende de você. Então é Nitya Bandha. Até que você mude a situação, você vai ser Nitya Bandha. Enquanto você não tomar uma atitude e buscar a autorrealização, buscar a iluminação, você vai ser Nitya Bandha. Mas aí você buscou iluminação, você seguiu o caminho do yoga, você se ilumina, então, aí você se iluminou. E uma vez que você se iluminou, você é Nitya Mukta. Porque uma vez iluminado, você nunca mais vai se deixar de ser, você nunca mais vai de novo cair na ilusão. Né? Krishna dá essa promessa na Bhagavad Gita. Esse caminho, essa escola da vida material, essa escola da existência material, você só passa por ela uma vez. Como vocês só passaram pela escola uma vez, vocês se formaram e acabou, né? Ninguém teve que fazer de novo primeiro, né? Grau, segundo grau. Fez, está feito, passou, acabou. Você não tem que aprender de novo, né? 2 mais 2, você já aprendeu, acabou. Passou. E Krishna diz que é assim também. Uma vez que você volta ao estado de iluminação, você volta ao Supremo, volta ao lá, você nunca mais vem para cá. Então essa passagem, claro, com múltiplas encarnações, mas essa passagem pela existência material é uma vez só. Ainda bem, né? Se tivesse que fazer de novo, aí era duro, né? Você se ilumina e depois... aí ia ser meio chato. Não, então é uma vez só que você tem que passar por isso. Aí o Nitya Mukta, você ficou eternamente liberado. Entendeu? Então, na verdade, essa escolha, por isso que a mesma entidade viva pode ser Nitya Bandha, em outro momento Nitya Mukta. Porque depende de você, se você vai acionar a sua iluminação ou não. Até o ponto que você for acionar, ser Nitya Bandha. Depois você acionou, Nitya Mukta. Ok? Mas Sim. Se você não aciona, você repete a existência material. Não, exatamente. Você fica aqui múltiplas encarnações até que você se ilumine. Depois que se iluminou, você nunca mais volta. Procurar Krishna, de certa forma, não? Sim, tem que voltar. A iluminação significa... Se você passar a vida assim, sem perguntar se foi Deus, você volta aqui ou a outro lugar. Até que você consiga compreender. Deu para entender como que uma vez aqui na Terra, não. Você vai embora e se iluminou e entende? Múltiplas encarnações infinitas, Nitya Bandha, eternamente condicionada até que você não seja mais. Quantas encarnações você quiser. Você decide, não tem escassez de encarnações. Você fica à vontade. Vamos ler o significado agora. Vamos ver como é que é explicado esse verso. E aí a gente vai terminar o capítulo. Esse é o último verso do capítulo. Em versos anteriores, o Sr. Krishna explicou a Uddhava que uma alma eternamente liberada está além dos 3 modos da natureza material. Visto que se considera que uma alma liberada está além até mesmo do modo superior da bondade, como pode ela ser reconhecida? Em decorrência da falsa identificação com os modos da natureza que produzem o corpo material, fica-se atado pela ilusão. Por outro lado, transcendendo aos modos da natureza, a pessoa se libera.
porém no que diz respeito às atividades ordinárias, tais como comer, evacuar, relaxar, sentar-se e dormir, uma alma liberada e uma alma condicionada parecem ser a mesma. Esse é um ponto assim, bem interessante. As pessoas às vezes acham que é uma coisa tão absurda, uma alma liberada, uma pessoa iluminada, que essa pessoa, sei lá, ela vai ficar brilhando, né, e flutuando por aí, né? Não é? Que seria legal assim, né? Fica assim, sabe? Não pisa na terra e não come, não vai no banheiro, e não arrota, sabe? Fica assim. Mas não é isso. A tradição é bem... Não tem nada a ver com isso. Por isso que eles... Engraçado que até esse verbo evacuar, né? Meio assim desagradável falar evacuar, né? Um tipo do verbo que você não usa assim em conversas agradáveis, né? Você não fala em evacuar. Papo com o médico talvez, mas não assim, né? Evacuar. Mas esse mesmo verbo evacuar aparece aqui, aparece na Bhagavad Gita para ficar bem pé no chão. Olha, tem que evacuar, sabe? Vai no banheiro também. Pra você não achar que não, ele não vai no banheiro. Ele é tão especial que não tem essas coisas sujas saindo dele. Mas não tem nada a ver. Porque é o estado de consciência, é como você está aqui dentro. Por isso que a gente sempre fala que a espiritualidade é de dentro para fora, porque é o estado interno que você está cultivando, que você está criando, que é o seu caminho para a iluminação, que é a sua experiência de vida, e não a coisa externa. Não é o fato de você ter que dormir, comer e evacuar que faz sua vida ser boa ou ruim. O que faz sua vida ser boa ou ruim é como você vai encarar a vida, como que você vai fazer essas coisas, o que está acontecendo aqui dentro, o que você está pensando, o que você está sentindo. Claro, tem umas coisas óbvias assim né, do comportamento que a gente chama de dármico e adármico, né, na tradição cristã, judaica, pecaminoso, piedoso. Claro que tem uma coisa externa óbvia, né, que uma pessoa iluminada não vai mentir, matar à toa, roubar, enfim. Óbvio que tem uma coisa externa assim que a pessoa já passou desse nível de ter um comportamento adármico, imoral, antiético. Então isso é óbvio. Isso aí tem. Mas tirando isso, comparado com uma outra pessoa totalmente mundana, mas piedosa, porque tem isso, né? Tem a pessoa que é totalmente desprovida de espiritualidade, que é, sabe, ela realmente não acredita em nada espiritual, não acredita em alma, não acredita em Deus, não tem nenhuma visão disso, mas é uma pessoa boa, uma pessoa correta, piedosa, dármica, cumpre seu dever, bom vizinho, bom cidadão. Tem, né? Então, como é que essa pessoa se compara com o espiritualista? Aí, por fora, você não vai saber. Você não vai saber. Você vai ter que ver um pouco mais de dentro, você vai ter que acompanhar a pessoa, ver como ela reage à vida, ver como é que ela se sente, o que ela fala, o que ela, né? Perguntar qual que é a sua prioridade da vida, como é que você faz, o que você está pensando. Você vai ter que entrar um pouco mais a fundo, só por fora assim, olhando assim de binóculo, não vai resolver. Aí você vai ver, não, aquela pessoa está super bem, está super equilibrada, reage bem aos problemas, está conectada, está toda hora, né? Ocupada no serviço a Deus, pensando em Deus, ajudando as pessoas, né? Então, aí, ok. Então, esse é um ponto bem legal. Por isso, Uda vai estar perguntando por quais sintomas posso reconhecer que uma entidade viva está executando estas atividades externas, sem falso ego, e por quais sintomas posso reconhecer que ela está trabalhando sob o cativeiro ilusório da identificação material. Isto é difícil porque as funções corpóreas ordinárias das personalidades liberadas e das condicionadas parecem semelhantes. Uddhava aproximou-se da Suprema Personalidade de Deus, aceitando-o como seu próprio mestre espiritual.
e quer ser iluminado sobre como entender as diferenças entre a vida material e espiritual. Visto que a entidade viva é às vezes chamada de eternamente condicionada, como pode ela jamais ser considerada eternamente liberada, ou vice-versa? Esta é uma aparente contradição que será esclarecida pela Suprema Personalidade de Deus. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referente ao 11º canto, 10º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Natureza da Atividade Fruitiva. Então é isso, é um papo tão legal que vai virar um capítulo. Então o próximo capítulo, capítulo 11, o título é justamente esse, os sintomas das entidades vivas condicionadas e das liberadas. Só que eu acho que eu não vou começar ele agora, porque ele já... A gente pode começar agora? Vamos começar agora. Então tá bom. Então eu vou ler o verso. Então nós estamos agora no capítulo 11, do 11º canto, no verso 1. Eu vou ler ele sozinho e a gente faz a tradução juntos. Shri Bhagavan Uvacham Padomukta iti vyakya gunato mena vastutaham gunasya maya mulatvam name mokshona bandhanam. Shri Bhagavan Uvacham. A Suprema Personalidade de Deus disse: Badaham, em cativeiro, Muktaham, liberada, Iti, assim, Vyakyam, a explicação da entidade viva, Gunataham, devido aos modos da natureza material. Me, que são minha potência. Na, não. Vastutaham, em realidade. Gunasya, dos modos da natureza material. Maya, minha energia ilusória. Mulatvat, por ser a causa. Na, não. Me, de mim. Mokshaham, liberação. Na, nem. Bandhanam, cativeiro. Leiam comigo, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, devido à influência dos modos materiais da natureza, que estão sob meu controle, a entidade viva, às vezes é chamada de condicionada e às vezes de liberada. De fato, porém, a alma nunca está realmente presa ou liberada. E já que sou o Supremo Senhor de Maya, que é a causa dos modos da natureza, eu também jamais devo ser considerado liberado ou cativo. Então olha a resposta bacana de Krishna, né, para atiçar a gente um pouquinho. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, devido à influência dos modos materiais da natureza que estão sob meu controle, a entidade viva às vezes é chamada de condicionada e às vezes de liberada.
De fato, porém, a alma nunca está presa ou liberada. E já que sou o Supremo Senhor de Maya, que é a causa dos modos da natureza, eu também jamais devo ser considerado liberado ou cativo. Então, Krishna joga uma resposta enigmática, né? Não é nem preso, nem liberado. Por isso, né? Porque, na verdade, a situação da alma é naturalmente divina. A alma, toda essa ilusão, e ele fala de Maya, ele fala essa minha energia ilusória, Maya, é isso, uma energia ilusória. Então, na verdade, como por ser ilusório, você não está realmente preso. A gente fala da alma condicionada, mas se é uma ilusão, então não é verdadeiramente preso, né? Se isso aqui é uma realidade virtual, você não pode entrar num joguinho de realidade virtual e falar, eu estou num campo de batalha. Mas você não está, né? Você está sentindo que você está lá no imerso, no seu joguinho lá no mundo virtual, mas você não está, né? É uma ilusão. Você vai no cinema e vê dinossauros correndo, mas você não tem realmente dinossauro correndo na sua frente. É uma ilusão. Você está vendo, sentindo, está tendo emoção, mas não deixa de ser uma ilusão. Então, nesse sentido, não tem isso, né? Você nunca foi preso, não está sendo liberado, você simplesmente é. A alma simplesmente existe eternamente. E a gente agora é que está se agarrando a essa ilusão, se agarrando a esse estado de identificação falsa e por isso vivendo essa realidade virtual do mundo material, que ele chama aqui dos modos da natureza material. Mas tão logo a gente consegue entender que a gente está, nós mesmos, nos agarrando a essa situação e você começa a se desprender e você começa a voltar à sua sanidade plena, aí você vai ver que aquilo ali não é real, você não está realmente preso nem condicionado. É só uma impressão que você tem. Ok? Vamos deixar aqui, a gente vai ler no próximo aula, a gente vai continuar com o significado, que é um significado longo desse verso. E vai entender um pouco mais essa primeira resposta enigmática de Krishna. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.